Continuando, é no Espírito que o Pai e o Filho se encontram. Lembra que eu falei sobre conexão? Um está conectado ao outro, um é gerado da eternidade do outro, um é gerado do outro. Então, o Espírito Santo, ele está aqui hoje. Jesus está no céu, à direita de Deus. E o Espírito Santo está aqui, ministrando, cuidando, aconselhando, movendo, curando, fazendo toda essa ação divina em nós. Então, até que, teologicamente, escatologicamente, até que Jesus volte, que haja um arrebatamento, que onde nós vamos ter a oportunidade de viver na eternidade, até que esse dia chegue, que esse dia a gente acredita estar muito próximo, é o Espírito Santo que age, que ministra e que cuida de nós aqui. Eu quero que vocês anotem alguns textos só que confirmam isso. Mateus capítulo 10, versículo 20, Romanos capítulo 8, versículo 9, primeira carta aos Coríntios capítulo 2, versículo 11 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. A gente vai só para frisar que é no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Continuando, quero fazer mais um adendo aqui sobre a pessoa do Espírito Santo e como a gente deve tomar cuidado nesse relacionamento com Ele. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A gente sabe que a palavra de Jesus é aquela verdade que liberta, aquela verdade que muda, que amplia a visão das pessoas, de qualquer pessoa em relação a algumas coisas. O Espírito Santo ele é muito sensível e nós temos que ter essa sensibilidade. O adendo que eu queria fazer com vocês é sobre a igreja primitiva. Quando a gente vai lá para Atos, no Novo Testamento, é quando a igreja começa. Logo no capítulo 2, tem aquela passagem incrível que mostra quando o Espírito Santo, de fato, ele ministrou na vida daquelas pessoas. E foi ali onde sentiram a presença dele e receberam o dom de línguas. Que eu falei antes, lá no começo da aula. Ali em Atos começa, de fato, a igreja que está aqui até hoje. Essa igreja que chegou até nós. E ela é totalmente fundamentada, ela é fomentada através da ação do Espírito. É o Espírito Santo que nos impulsiona a orar, a estudar a palavra, que coloca essa sede, que coloca essa vontade em nós de querer saber mais sobre as coisas que são do céu, sobre as coisas que são do reino do céu. E aquele povo lá no começo eles estavam aprendendo isso, a como estar em comunhão uns com os outros, como ofertar para a obra de Deus, como dizimar, enfim, todas essas coisas que até hoje nós fazemos. E a gente já vê que a igreja ela já reconhecia, ela já entendia a plena divindade do Espírito Santo. Tem um episódio em Atos, no capítulo 5. A gente vê um casal, que é o Ananias e sua esposa Safira. Você lendo, a partir do versículo 3 em diante, você vai ver que eles foram castigados, porque eles mentiram diante do Espírito Santo. Lembra que eu falei o Espírito da verdade? A gente viu aquele texto em Efésios, que você anotou logo no começo da aula, que diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Eu não estou falando que você pense, Deus é vingativo. Não, Deus ele é justo. Para todas as atitudes que nós tomamos, as decisões que nós fazemos, existe, lógico, uma consequência. Então, já que você tem toda essa liberdade para desenvolver um relacionamento com Deus através da sua oração, através da sua confissão, através do seu dia a dia, porque Ele está com a gente, lembra disso, Ele é sensível. Fica esse adendo aí para você ler que o Espírito Santo ele faz as coisas acontecer instantaneamente. Nomes e títulos do Espírito Santo. A Bíblia, dentro do estudo da Bíblia, a gente entende e aprende que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, ele é Deus, como nós acabamos de ver. Então, tanto como referência esse atributo divino, a sua santidade que ele possui apenas por ser Deus, então como também para distinguir da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, ou de uma humanidade, ou para distinguir ele de outros tipos de Espírito, a gente aprende a chamar que é o Espírito Santo. Por quê? Isoladamente, a palavra espírito é um substantivo. Poderia ser, quando fala espírito, pode ser um espírito de alguém que morreu. Pode ser um espírito de demônios, espíritos malignos, espíritos imundos. Mas não, nós estamos falando do Espírito Santo. Então, o título dele é Espírito Santo. E mais um adendo aqui, para você que gosta de estudar sobre palavras e tal.
A palavra espírito, ela é uma tradução de uma palavra hebraica. E se diz assim, ruach. E ela também é um fragmento de uma fonética grega, que seria aquela palavra que você conhece, que eu vou dizer aqui, você vai entender o que é. Pneuma. Quando fala pneuma, o que você pensa? Pneuma vem do grego também, né? Então nós temos a palavra em hebraico, ruach, e essa outra desinência, que vem do grego, que é do pneuma. Todas essas duas palavras, a ruach e pneuma, ela tem uma tradução que ela transmite a ideia do soprar. Olha que legal. O Espírito Santo, o sopro santo. E quando a gente começa a refletir sobre a intimidade, sobre o relacionamento, o dia a dia com o Espírito Santo de Deus, a gente entende que ele se movimenta. Que o Espírito Santo é Deus se movimentando, que é o Espírito Santo é Deus soprando. E aí já abre mais a nossa mente para ir lá para o Velho Testamento. Tem aquela passagem maravilhosa de Ezequiel 37, quando o sopro de vida foi manifestado ali naquele vale de ossos secos. Aliás, se você for lá no começo da Bíblia, quando Deus fez o homem e fez ali o sopro de vida. Então, o Espírito Santo, ele é vida, ele é sopro, ele é Deus se movimentando. Por isso que mais uma vez eu vou enfatizar, o Espírito Santo a gente sente. Então você não precisa ter um dom para você sentir. Se você está entendendo tudo que nós estamos estudando aqui, esses textos que você anotou, é que o Espírito Santo que está aí te ensinando, te orientando. É o Espírito Santo que está aí soprando. Outras vezes, ele é simplesmente chamado de Espírito, sem a presença do adjetivo santo. Então, mas sempre quando isso ocorre, e quando a gente lê na Bíblia, ele vai estar num contexto claramente apontado ali, que é o Espírito Santo. Você pode conferir isso no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele também é chamado de Espírito de Deus. Isso você pode conferir mais uma vez naquele texto que nós já vimos, Mateus, capítulo 3, versículo 16. Ele também é chamado de Espírito do Senhor, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. E também outro texto que vocês já viram, ele é chamado de Espírito de Jesus, Espírito de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Ele também é frequentemente denominado com nomes e títulos que fazem referências à obra dele. Por exemplo, o Espírito Santo ele é o auxiliador, o Espírito Santo ele é o consolador. Isso vocês podem conferir em João, capítulo 14, versículo 16, em João capítulo 15, versículo 26, em João capítulo 16, versículo 7. Ele também é chamado de Espírito da Verdade. Nenhuma mentira passa por ele, porque vocês vão conferir isso em João capítulo 14, versículo 17. Ele é também o Espírito de vida, Romanos 8, versículo 2, e ele é o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 3. Outra pergunta que é bem importante que as pessoas fazem: o Espírito Santo, então, ele pode ser adorado? Gente, pensa comigo, nós acabamos de ver que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, nós vimos que ele é uma pessoa, nós vimos que ele é Deus, que ele está fundido no Pai, fundido no Filho, que desde o começo ele está presente, que Deus está no trono, Jesus está do lado e ele está aqui na terra. O Espírito Santo é Deus. Respondendo a sua pergunta, se temos que adorar, é claro que sim, ele é uma pessoa da Trindade. Então, não significa que tem que adorar só Deus. Se você for observar no seu dia a dia aqui na nossa igreja, nós cantamos louvores que falam diretamente do Pai, nós cantamos louvores que falam direto do Filho, e nós cantamos louvores que falam direto do Espírito. Então, nós o adoramos. Ele deve sim, e merece sim ser adorado, porque é Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser rendido ali, assim como o Pai, assim como o Filho, assim como o Espírito. Como eu tinha dito para vocês, esse tema sobre o Espírito, ele abre um leque para várias coisas. E aqui nós estamos fazendo apenas um apanhado geral. Eu queria aqui trazer para vocês agora o Espírito Santo no ministério de Jesus, que é um ponto muito importante. Todos os registros do Novo Testamento, a gente consegue perceber essa ação do Espírito desde o nascimento de Jesus até a morte e a ascensão. Até o fim do ministério de Jesus, a gente consegue pontuar alguns momentos
onde claramente o Espírito Santo está agindo ali. Humanamente falando, Jesus ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Então, no começo ali da história de Jesus, o Espírito Santo está presente. Isso fica claro no anúncio que o anjo Gabriel fez. Se você quiser conferir, lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando a jovem Maria foi surpreendida com aquele anjo, que ela ia ser a mãe do Filho de Deus. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, nós lemos esse versículo logo no começo dessa aula. O Espírito Santo ele desceu sobre ele. Então, naquela ocasião ali, ele se manifestou, né, como uma pomba, e literalmente todo mundo que estava ali, eu acredito, que pôde ver essa ação do Espírito. Uma coisa que confirma que o Espírito Santo de Deus, esse movimento, essa ação, é o que faz a gente ter concretamente, assim, você pode pegar de uma forma física, de uma forma clara, a confirmação que Deus de fato existe, que tudo isso aqui foi criado, tudo isso que está à nossa volta faz parte do plano de Deus. O que confirma que todas essas promessas, essas mais de 2.000 promessas que tem aqui nessa Bíblia, elas vão ser realizadas sim, porque o nosso Deus é real, porque Ele age, a gente vê, a gente sente, a gente ouve. Continuando, eu até faço mais um adendo. Tem um texto que diz assim que os pensamentos de Deus eles são incontáveis. Eu acho que quando a gente lê que lá no céu, por exemplo, as ruas vão ser de ouro e os muros vão ser de jaspes, esses dizeres, né? É só para a gente ter uma noção, né, de como que vai ser lá. O que Deus tem preparado para a gente é muito maior. Mas nós estamos vendo sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós vimos o anúncio dele para a mãe dele, né? No caso Jesus para a mãe, através do anjo que foi concebido pelo Espírito. Quando Jesus se batizou, e logo depois que Jesus se batizou, eu quero que você anote, que você vai conferir. Está em Lucas capítulo 4, do 1 ao 14. Gente, essa passagem é incrível, tanto de coisa que acontece. Olha só, Jesus ele se batizou e a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. O Espírito conduziu ele até o deserto. E lá no deserto, ele ficou aquele tempo em jejum. Tem aquele momento onde ele foi tentado por Satanás, pelo inimigo. E depois que, através da palavra, ele superou esse momento, que eu não vou explorar agora, porque não faz parte do que nós estamos vendo, mas é para um outro momento. Só que preste atenção, quando você está lendo o texto diz que Jesus foi levado ao deserto e depois, pela virtude do Espírito, ele voltou para a Galileia. Aí abre mais um leque de pensamento para você. Olha só, como o Espírito Santo ele dá aquela ideia de poder. Lá em Lucas capítulo 4, depois que ele saiu do deserto, ele foi para a Galileia e ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para proclamar as boas novas. Então é o Espírito Santo que nos dá essa unção. Da mesma forma que no Velho Testamento, o Espírito Santo que toca ali nos profetas, para que eles falem as boas novas, a mensagem de que Jesus vai vir, que o Salvador vai vir. Depois Jesus vem e o Espírito Santo confirma essa mensagem. Jesus vai para o céu, o Espírito Santo está aqui continuando a confirmar essa mensagem da salvação, de mudança, de transformação. O Espírito Santo, ele é muito importante. Ele é uma pessoa, ele é Deus. E é ele que está falando com a gente, que fala com a gente, que faz a gente entender, que faz a gente compreender os ensinamentos e tudo aquilo que diz respeito à obra do Senhor nas nossas vidas. A gente vê também em Mateus 12, 28, que Jesus ele expulsou os demônios através do Espírito. E depois, em João capítulo 3, versículo 5, a gente vê uma conversa entre Jesus e um fariseu, no caso Nicodemos, e é muito legal. Jesus ele olha para ele e fala assim: olha, meu amigo, para que qualquer pessoa, para que você entre no reino de Deus, isso não pode acontecer se você ou se qualquer pessoa não antes nascer da água, ou seja, do batismo, e do Espírito. Jesus explica ali que para que você tenha acesso ao reino dos céus, você tem que ter sim essa intimidade com o Espírito, esse relacionamento com o Espírito. Volto mais uma vez dizendo, o que você tem que falar em línguas estranhas? Não, mas a partir do momento que você aceita e você entende essa verdade que liberta, é o Espírito Santo que está em você. E é só você continuar a desenvolver esse relacionamento e essa intimidade com Ele. E para fechar esse momento aqui sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus, quando a gente vai lá no livro de Hebreus, a gente vê que o autor ali do livro de Hebreus, ele ressalta que o Espírito Santo,
Ele foi quem sustentou Jesus durante todo o tempo. Em Hebreus 9, versículo 14, você lê, durante toda a obra redentora de Jesus, é o Espírito Santo que estava ali sustentando. A obra do Espírito Santo, ela é destacada, gente, o tempo todo na Bíblia, como eu já disse para vocês, desde o começo até o fim. Porque o Espírito Santo, ele é a ação, é o movimento, é o sopro de Deus no nosso meio. Todas as promessas da palavra são para aqueles que creem, aqueles que acreditarem, aqueles que são escolhidos, aqueles que foram separados. Então, se você é escolhido, separado, você está ouvindo essa aula, é para você. Nas primeiras palavras do livro de Gênesis, a Bíblia ali destaca, declara que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face dos abismos, das águas, enfim, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Logo de cara, já fala. Então, na criação, o Pai criou todas as coisas através do Filho e pela agência do Espírito Santo. Tanto é por isso que Deus fala assim: façamos os luminares, façamos o homem, façamos a água, façamos a lua. Então, sempre você vai ver que o texto está ali no plural, porque são 3 em 1. No livro de Jó, capítulo 26, no versículo 13, existe mais uma confirmação a respeito disso. Portanto, é o Espírito Santo que age o tempo todo como doador da vida. Mais uma vez, o movimento, o sopro. Confira também em Jó 33, versículo 24. E depois, o Espírito Santo é que concede aos homens as habilidades naturais que qualificam para que eles possam viver neste mundo que foi criado através do próprio Espírito, um agenciador que fez potencializar e as coisas surgirem e acontecer através da palavra de Deus. A obra do Espírito Santo no aspecto da salvação. Ele desempenha algumas tarefas específicas em relação à história da redenção. Tanto foi por isso que eu falei para vocês durante essa aula o tempo todo, que é o Espírito Santo que faz a gente entender, que faz a gente compreender, porque a gente sente. Até mesmo, às vezes você se emociona com um texto, com a passagem bíblica, com um louvor. Quando você está nos cultos e o pastor está pregando ali, está falando, e você fala: uau, o que está acontecendo? O que é isso que eu estou sentindo? Não é simplesmente uma emoção, não é simplesmente um calor, mas é que você está sendo ali ministrado ou ministrada pelo Espírito Santo. Então ele desempenha essa tarefa de fazer a gente sentir, de fazer a gente entender. E uma coisa importante: o que a Bíblia é? A Bíblia é conhecida como a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas aí fora, ainda mais nesses tempos que a gente está hoje, de mídias sociais e redes sociais, e tantos assuntos que viram discussão em relação às nossas decisões, às nossas atitudes como cristãos. E algumas pessoas olha e fala assim: mas esse pessoal que se diz cristão, que vai à igreja, que ora, que dizima, eles ficam o tempo todo seguindo aquele livro que foi escrito há tanto tempo atrás e foi escrito por homens. Quem disse que foi apenas escrito por homens? Ou por mulheres. Na Bíblia tem histórias de mulheres que foram importantes, como ministras, como juízas, até mesmo como rainha, enfim. Está errado, gente. Os autores que escreveram a Bíblia, essa enciclopédia aqui que nós temos em nossas mãos, eles foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Bom, você pode conferir na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Então, a gente entende que logo o Espírito Santo, logo ele, o Espírito Santo, ele é o grande autor da revelação da verdade de Deus. Tudo que foi registrado aqui, através dos tempos, na palavra, aos homens que escreveram, aos autores da Bíblia, é tudo inspiração de Deus. E eu quero que você anote aí, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, livro de Zacarias, leia o capítulo 9, versículo 30, e lê também primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Muitas pessoas, elas acreditam que o Espírito Santo ele agia de forma diferente nos tempos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e da forma de hoje. E eu digo para você que não. É importante saber que até que Jesus veio, até que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, realmente não tinha os dons espirituais, não tinha aquele manifestar, mas o Espírito Santo o tempo todo, desde o Velho Testamento. E se você olhar, você consegue ver não só o Espírito Santo, até mesmo o próprio Jesus ali.
o tempo todo, através da palavra, através das profecias, através de coisas que aconteceram ali milagrosamente, da ação de Deus, através do Espírito, através de Deus Pai, através de Jesus. E isso você consegue observar e você consegue entender quando você está em relação, em comunhão com o Espírito. Todavia, tá, qualquer ensino bíblico vai apontar para a direção que a ação do Espírito Santo, ainda no Antigo Testamento, ela era essencialmente importante e notada, tá, para que acontecesse então o Pentecostes, que quando foi a confirmação da promessa do Consolador. Por quê? A partir do Pentecostes, Jesus já não estava mais aqui na terra. Então o Espírito Santo ele cumpre esse papel da ação divina aqui na terra, agindo e ministrando em nós. Então, com base nisso, a gente pode dizer que o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele preparava o povo ali, no caso o povo de Israel, escolhido para que Jesus chegasse, eles estivessem ali pronto. Nós vimos que não rolou muito, né? Jesus ele veio e o povo dele não acreditou, até hoje não acredita, mas enfim. Mas o Espírito Santo está ali no Velho Testamento preparando o povo que aguardava a vinda do Messias prometido que haveria de vir. E o Espírito Santo, então, ele regenera e ele convence as pessoas em relação ao pecado, santifica, ensina e capacita então as pessoas a crer no Messias. E é o que acontece hoje. Como diz, Jesus está lá no céu, o Espírito Santo está aqui, convencendo as pessoas do juízo a respeito do pecado, santificando, nos ensinando, nos motivando e ministrando em nós a continuar a crer no sacrifício vivo de Jesus na cruz e assim por diante. Então, após a vinda de Jesus, essa ação continuou sendo a mesma. Antes ele estava preparando e ainda continua preparando e convencendo as pessoas a crer nessa promessa. Que a gente só vai chegar na eternidade se aceitarmos a Jesus, se passarmos pelas águas e se nascermos no Espírito. Em relação à salvação, a gente pode dizer então que Deus ele planejou eleger um povo. Veio Jesus e executou um plano que foi planejado por Deus, esse plano da salvação. O que era? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, certo? Foi para o céu. Aí depois vem o Espírito Santo e confirma essa obra de redenção. Então, ele aplica ali todos os benefícios da salvação às pessoas que são redimidas. Esses que são justificados pelo Espírito Santo são regenerados, são santificados e são edificados. Isso acontece até hoje. Se você está tendo acesso a essa aula, significa que você aceitou Jesus, entrou nesse plano de Deus aí. Você foi regenerado, santificado e edificado pelo Espírito Santo. Todos os esforços que são feitos aí no processo de evangelização, por exemplo, no discipulado. Se você, por exemplo, faz parte de uma célula, se você tem sido discipulado por um líder, você que vem nos cultos, você que vem na escola bíblica, você que é aluno, então você, de certa forma, todos os dias você já é coordenado, orientado pelo Espírito Santo, que é nada mais ou menos que Deus conosco, que é Deus em nós. É Deus soprando, é Deus agindo nas nossas vidas. Assim, Ele habita nos crentes, Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, Ele é o seu intercessor. Ele nos ensina a verdade, Ele faz a gente entender toda essa dinâmica, toda essa complexidade que são as promessas contidas na palavra de Deus. Ele nos capacita, Ele nos dá os dons espirituais, Ele nos conduz à santificação, uma santificação que é contínua. E uma coisa que é importante, eu sempre falo para os meus alunos: encontro real com Deus. Você que tem um encontro de verdade com Deus, não é qualquer situação, não é qualquer adversidade que faz você parar. E eu quero que você pegue tudo isso que nós estamos estudando e vendo aqui e veja, olha só, como que Deus sustenta você através do Espírito Santo. Esse auxílio, todo esse conselho, todo esse cuidado que o Espírito Santo nos dá. Outra coisa importante, o Espírito Santo ele gera em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito em nós ele contrasta com as terríveis obras da carne. Então isso tem a ver com temperamento, com tomada de decisões, com o jeito que a gente age diante de qualquer situação. E o Espírito Santo ministra em nós o fruto, que vai nos dar um controle, um domínio sobre qualquer situação. E outra coisa, o Espírito Santo ele nos preserva firme até o fim, pois Ele próprio, Ele é o selo da marca de Jesus em nós, da marca de Deus em nós. Ele é a garantia
tá? Que concede a certeza da salvação a qualquer pessoa que for justificada. Então, se você está tendo esse tempo aqui, se você está me vendo aqui, eu acredito que você já consegue entender que você faz parte desse povo que Deus elegeu, que Deus planejou, que Jesus veio, que Jesus morreu, ressuscitou e que deixou que o Espírito Santo para cuidar de nós, e nós temos esse acesso ao eterno, esse acesso completo ao divino. Significa que você pode dizer que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Significa que todavia você vai se alegrar nele, que nele, por Ele são feitas todas as coisas. A gente só tem um motivo para agradecer, que Ele vai completar em nós uma obra boa, agradável e perfeita. Então você pode olhar à sua volta e ver a ação de Deus, ver o agir de Deus, ver o soprar do Espírito Santo de Deus. Então eu vou passar aqui para vocês agora uns versículos, nós já estamos encerrando, só para você confirmar tudo isso. Vamos lá? João, capítulo 14, versículo 17, e pula para o 25 e 26. Ainda João, capítulo 16, versículo 13. Depois, Romanos, capítulo 8, aí você vai ler do versículo 9 ao 26. É muito da hora essa passagem. Vamos lá depois. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Depois, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 13 e 14. Depois você vai para o capítulo 2, versículo 21 e 22. Depois você vai para Gálatas. E aí, filho, olha aqui. É para ler o capítulo inteiro, hein? Capítulo 5 de Gálatas, lê inteirinho. Inteirinho. Depois você vai para Hebreus, capítulo 2, versículo 4. E pula para o capítulo 10 e o versículo 5. Bom, gente, como eu disse no começo, o tema é o Espírito Santo. E nós vimos ele como uma pessoa, como Deus. Nós vimos o ministério do Espírito Santo através de Jesus. Nós vimos a obra do Espírito. Nós vimos a obra do Espírito Santo no processo de salvação, tá? E eu espero que você tenha entendido que o Espírito Santo é o que age, é o agir e o mover de Deus nas nossas vidas. E eu espero que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no seu coração e na sua mente, que você venha a crescer em conhecimento e graça. E é isso aí, pessoal. Espero ver vocês, quando tudo isso passar, a gente poder se ver presencialmente na nossa sala de aula aqui na Escola Bíblica. E um abraço para você e toda a sua família. E até a próxima com Deus. Beijão, tchau, tchau.